Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Amém, irmãos? Coisa fantástica isso aqui. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si mesmo. Glória a Deus. Quem quer morar com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Só o Senhor que pode nos redimir. Irmãos, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você, mas sinta-se agora desafiado. Desafiado por mim. Sinta-se desafiado agora. Eu quero desafiar você a vir às quartas-feiras para orar aqui na igreja. Nós realmente, irmãos, temos vivido um tempo de oração aqui às quartas-feiras, como jamais houve em toda a história da igreja. Tem sido, irmãos, realmente muito forte, tem sido muito profundo. E tudo o que acontece aqui nesse tempo de oração, que é das 7h30 até as 9h30, tudo o que acontece vai levar você a orar. Eu tenho certeza que muitas pessoas, que têm vindo, não conseguiam orar 1 hora sem parar, orar e adorar a Deus. E os que têm vindo têm conseguido, e realmente, irmãos, algo sobrenatural tem acontecido aqui nesses momentos. E nós já temos, irmãos, testemunhos de curas, de milagres, de ação de Deus na vida familiar. E realmente, irmãos, eu estava comentando isso. No começo, nós víamos muitas pessoas tímidas. As pessoas, irmãos, às vezes travavam com a oração, porque às vezes constrange, deixa sem graça, aquela coisa, você não sabe muito bem o que dizer, mas essas pessoas, irmãos, hoje têm orado assim com um fervor muito grande, aprenderam a orar. E isso vai ser determinante na vida dessas pessoas. Isso vai ser determinante nessa vida. Então, eu quero convidar você para fazer parte desse mover. Não é um mover, irmãos, de uma palavra diferente. Não é um mover, entendeu? É um mover de oração. E eu quero dizer para você que se você de fato aprender a orar, a sua vida de fato vai mudar. A sua vida de fato não vai mais ser a mesma. Tudo o que você está vivendo hoje, seja na área emocional, seja na área do trabalho, seja na área familiar, seja na área de relacionamentos, tudo o que você está vivendo hoje foi definido pelo tempo que você investiu em oração nos últimos anos da sua vida. Se você investiu pouco tempo, ou quase tempo nenhum, isso definiu o que você está vivendo hoje. Se você investiu muito tempo, se você de fato entendeu que como crente no Senhor Jesus, como filho de Deus, você precisa orar. Então isso também definiu a sua vida hoje. E tudo o que vai acontecer na sua vida, as situações que vão envolver você, sua casa, sua família, irmãos, presta bem atenção nisso que eu estou falando, isso é muito importante. Tudo o que vai acontecer de hoje para frente, vai ser definido pelo tempo que você vai investir em oração. Abre comigo aqui em Mateus, no capítulo... Não é Mateus, é Lucas. Lucas, no capítulo 18. Eu creio, irmãos, que já tem um mês mais ou menos, talvez até um pouco mais, que eu só falo sobre oração, eu só ministro sobre oração. Domingo passado, por ter sido
o domingo da Páscoa, eu ministrei uma outra palavra, né? Eu falei sobre o real significado do coelho da Páscoa, o real significado do ovo da Páscoa. Tinha muita gente aqui que não sabia que ovo da Páscoa e coelho da Páscoa fazem parte de um ritual pagão de adoração a uma deusa chamada Eostre, e ela é tida pelos adoradores dela, né? Não sei se existe adorador dessa deusa aí, desse demônio, mas ela é tida como a deusa da renovação e do renascimento. Então eu ministrei essa palavra, mostrei aonde eu consegui essas informações. E se não me engano, essa palavra está gravada e está no site da igreja. Então, alguém sabe se essa palavra foi gravada domingo passado? Foi gravada? Você não estava aqui não, né? Fábio, você estava aqui domingo? Oi? Depois a gente vê se o Claudinei gravou essa palavra, né? Você pode, se foi gravada, você pode ouvir no site. Então eu ministrei isso, irmãos, é muito forte, sabe? E depois nós fizemos um paralelo sobre... Nós mostramos como se originou a Páscoa, né? Da onde surgiu a Páscoa. Então fomos lá para o Velho Testamento, lá para o livro de Êxodo, quando o anjo exterminador iria passar sobre toda a casa no Egito e ferir o primogênito. A casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro não seria atingida. Ali Deus institui a Páscoa. E falamos, aí sim fizemos um paralelo com a última ceia do Senhor Jesus Cristo. Momentos antes dele ser preso e crucificado. E ali Jesus disse: essa é a nova aliança feita no meu sangue. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Então Jesus ali era o cordeiro da Páscoa. Então, se essa palavra foi gravada, acesse o site da igreja, www.ouvirecrermineiros.com.br, e ouça lá, é uma palavra muito importante. Então, acho que tirando esse domingo os outros, eu só falei sobre oração. Lucas capítulo 18, abre aí, e então ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Repete comigo: orar sempre e nunca desanimar. Mais uma vez, orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, o ensino de oração, ele não é apenas para líderes da igreja, ele não é apenas para alguém que quer exercer um ministério na igreja ou que foi chamado para exercer um ministério no reino de Deus. Talvez essa seja uma das primeiras coisas que você tem que tirar da sua cabeça. Ninguém tem um chamado especial para orar, e é por isso que ele é uma pessoa que ora muito. Não, existem, é claro, pessoas que têm um peso de intercessão dado por Deus, e eles intercedem por coisas específicas, e dão as suas vidas para isso. E isso é diferente. O que eu estou falando sobre oração é que, irmãos, a oração, ela precisa ser uma prática diária na minha vida. Ela tem que ser uma prática diária na minha vida. Se ela não é uma prática diária na sua vida, meu querido, eu quero dizer para você, com todo amor, com todo respeito que eu tenho para você, mas você está enganado. Você está enganado. Às vezes você pensa assim, que não, eu não preciso de orar tanto, porque eu não exerço nenhum ministério. Querido, todos nós fomos chamados para uma vida de oração, independente de você ter ou não um ministério no reino de Deus, na igreja, independente de você estar
ministrando na frente, sendo professor de crianças, ou trabalhando no evangelismo, você que é filho de Deus, que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você precisa entender, ainda que isso talvez para você pareça um pouco difícil, mas você precisa entender que você foi chamado para oração, para orar. E de forma que isso precisa passar a ser uma prática constante na sua vida. Se não é, com todo amor, com todo respeito que eu tenho para você, eu quero dizer para você, você está errado. E talvez algumas situações que você está vivendo hoje, elas aconteceram por quê? Porque você não foi uma pessoa de oração. Alguns rumos que certas situações tomaram na sua vida foram definidas por quê? Porque você deixou de vigiar, porque você deixou de orar. E muita coisa que você vai viver nos próximos dias vai ser definido por uma vida de oração. Aqui em Lucas 18:1, Jesus conta essa parábola. E olha o que o Senhor Jesus, ele diz. Aliás, olha o que Lucas fala sobre o porquê Jesus contou essa parábola. Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos essa parábola para mostrar o quê? Que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Por que eu não gosto de oração? Você já se perguntou isso? Por que eu não gosto de orar? Por que nós não gostamos de orar? Eu acredito que são várias coisas, mas eu quero apontar duas delas. Primeiro, porque a oração é uma prática totalmente espiritual. E a nossa alma, ela detesta quando nós começamos a praticar coisas espirituais. Por isso que há, às vezes, essa aversão à oração. Certa vez, uma pessoa confessou para mim, falou: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Mas o que? Me explica. Porque eu sei que tem oração, eu sei que tem as reuniões da igreja, mas eu já me peguei inventando de fazer compras justamente no horário da reunião para ter uma desculpa para não vir na reunião de oração. Então assim, qual é o motivo dessa aversão à oração? Querida, é porque a nossa alma, ela não gosta das coisas espirituais. A oração é uma prática espiritual poderosíssima. Irmãos, nós não temos a ideia da arma que nós temos na nossa mão. A segunda coisa que eu quero apontar como motivo porque nós temos essa aversão à oração, é porque o diabo sabe que se nós formos uma igreja que ora, se eu for uma pessoa que ora, a minha vida vai mudar e eu vou deixar de ser escravo dele em muitas áreas da minha vida na qual eu sou escravo hoje. Quantos entenderam isso, irmãos? Então há investidas, irmãos, do inferno para que nós não venhamos para a oração. Há investidas do maligno para que nós não venhamos para a oração. Abre comigo aí em 1 Crônicas. 1 Crônicas no capítulo 20. Os irmãos que têm vindo na reunião de oração já estão talvez cansados de me ouvir pregar nesse texto. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu prego nesse texto. Oi? Alguém falou? Ah, é 2 Crônicas, perdão, falei primeiro, é 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 20. Eu quero dizer que eu vou continuar pregando nesse texto, tá, irmãos? 2 Crônicas capítulo 20, abre aí comigo.
2 Crônicas, capítulo 20. Presta bem atenção nessa história. Eu tenho usado essa história para falar sobre oração. Poder da oração. Aquele texto que nós estávamos, Lucas 18, é um texto fantástico para você meditar sobre oração. Aqui é uma história que aconteceu com o rei Josafá. E essa história tem mexido muito comigo nos últimos dias. E o Senhor tem usado isso aqui para me falar sobre oração. Veja aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Olha para mim, irmãos. Eram 3 nações, 3 reinos contra um reino. 3 contra 1. 3 nações contra a nação de Judá. Então você pode imaginar o que ia dar essa história. Versículo 2. Então informaram a Josafá. Olha o informativo. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já estão em Hazazon Tamar. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha o versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias. Era um profeta, irmãos, que estava ali, junto com o povo, reunido, junto com o rei. E quando eles começaram a buscar o Senhor, o Espírito de Deus veio sobre ele. E agora Deus, através do profeta, começa a falar com Josafá e com todas as pessoas, com toda a nação que estava reunida ali. Versículo 15. O profeta disse, o Senhor falando através do profeta: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A primeira coisa que acontece, guarda aí esse texto, não desmarca a Bíblia, porque nós vamos continuar lendo. Nós vamos continuar lendo isso aqui, irmãos, para a gente meditar e tirar daqui aquilo que o Senhor quer falar para você, para nós essa noite, a respeito do poder da oração. Essa história continua e é fantástico o desfecho dessa história. 3 nações contra 1. Todas as vezes em que ou o profeta, ou o próprio Deus, ou os funcionários ali de Josafá iam se referir a esse exército, eles chamaram esse exército de um exército enorme. Então era um exército muito grande, que veio contra eles. Josafá, irmãos, era um homem de Deus. Josafá era um rei que agradou muito o Senhor, porque ele buscou o Senhor, vindo de uma geração que se afastou totalmente do Senhor. Mas no reino de Josafá, ele acabou com a idolatria, ele tirou do reino e de todas as terras tudo aquilo que era repugnante ao Senhor. Mas Josafá, ele tinha um problema. Josafá, ele tinha uma mania, e foi repreendido por Deus várias vezes. Uma mania muito feia. Qual é a mania muito feia que Josafá tinha? De fazer aliança com pessoas sem consultar a Deus. E normalmente ele fazia aliança com ímpio. E Deus havia repreendido Josafá várias vezes por causa disso. Não é o caso agora nessa história, mas quando Josafá ele fica sabendo que aquele exército enorme vem, ele vai buscar o Senhor.
ele vai consultar o Senhor. E como líder da casa dele, irmãos, o que ele faz? Como líder, eu disse da casa, mas eu queria, porque eu estou fazendo alguns paralelos aqui. Mas como líder da nação, o que ele fez? Ele decretou um jejum para toda a nação. Ele leva toda a nação a buscar o Senhor. E eles marcam um local e toda a nação se reúne ali. Não diz quantas pessoas eram, mas era muita gente. Reúnem-se ali na assembleia e eles começam a buscar o Senhor. E eles começam a buscar o Senhor. Presta atenção agora numa coisa. Josafá não buscou a Deus somente quando a coisa ficou preta para o lado dele. Mas buscar a Deus para Josafá era algo natural, era algo normal, era algo frequente, irmão. Não é muitas vezes como nós, que nós intensificamos a busca ao Senhor, ou nós resolvemos buscar ao Senhor quando nós estamos vivendo uma situação difícil na nossa vida. Isso não é errado, você buscar a Deus quando você está vivendo uma situação difícil na sua vida. Eu só quero dizer para você que o normal não é você buscar a Deus apenas quando está vivendo uma situação difícil na sua vida. Mas o normal, o correto, o que Deus quer para você é que buscar a Ele seja algo constante, frequente e normal na sua vida. Algo que você faça todos os dias. E ali reunindo, eles começam a buscar a Deus. E Josafá se prostra diante de Deus e começa a falar: Senhor, nós não temos condição nenhuma de enfrentar esse exército enorme que vem contra nós. E aí, irmãos, acontece algo extraordinário, porque ali, o povo estava ali jejuando, orando, buscando ao Senhor, todos ali liderados pelo rei. Aí, enquanto eles estão ali, o Espírito de Deus vem sobre o profeta Jaaziel. Quando o Espírito de Deus vem sobre o profeta, Deus começa a falar com o povo através do profeta. E a mensagem era para todo o povo e para o rei Josafá. E o que é que Deus diz quando ele começa a falar? Ele diz assim: assim diz o Senhor. Qual que é a primeira coisa que Deus fala? Não tenham medo, não desanimem, por causa desse exército enorme. Deus reconheceu que o exército era grande mesmo. Por causa desse exército enorme que vem contra vocês. Porque a batalha não é mais de vocês, a batalha é de Deus. Quando você começa a buscar o Senhor, quando você de fato busca o Senhor, as batalhas da sua vida passam a não mais ser suas, mas passam a ser de Deus. Deus compra as batalhas suas, meu querido. Ele manda um anjo para bater no seu ombro e falar assim: filhinho, fica tranquilo, essa briga não é sua não, essa briga é minha. Chega para lá, porque agora o papai vai resolver para você. Quando você faz da oração uma prática diária na sua vida, querido, todas as situações que você vai vivendo, todas as situações que você vai vivendo, elas passam a ser do Senhor. Irmãos, Deus faz uma aliança especial com aqueles que o buscam. Qual aliança? Primeiro, Ele tem o compromisso e a obrigação imposta por Ele mesmo de mostrar para você que Ele é forte. Pois os olhos do Senhor estão passando por sobre toda a terra, buscando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, para com estes Ele se mostrar forte. Quantos querem ver o Deus forte na sua vida? Levanta a mão. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Buscar ao Senhor é muito mais do que vir à igreja apenas aos domingos, meu irmão. Buscar ao Senhor é muito mais do que vir apenas nas orações, nas reuniões de oração. Buscar ao Senhor é muito mais do que
Uma vez ou outra você ouvir uma palavra abençoadora, ou colocar um CD de louvor para ficar tocando. Buscar a Deus é muito mais do que isso. Buscar a Deus é uma prática constante, diária, todos os dias, você orando, buscando ao Senhor, jejuando, buscando ao Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? E quando você começa a buscar o Senhor, Deus começa a preparar alguns cuidados que Ele vai ter com a sua vida. E a primeira área onde Deus vai, irmãos, ouça isso aqui, porque para mim isso aqui é revelação do céu, revelação do Senhor. A primeira área naquela situação aonde Deus vai agir não é para mudar o problema, mas é para proteger as suas emoções. Ele vai agir para proteger as suas emoções. Repara o que Deus falou através do profeta. A primeira coisa que Deus falou não foi: deixa eles comigo, eles vão se ver. Olha, a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Essa não foi a primeira coisa que Deus falou. A primeira coisa que Deus falou é: não tenham medo, não fiquem desanimados, sejam corajosos, porque a batalha não é de vocês, a batalha é minha. O Espírito Santo, querido, vai agir no seu coração para que você consiga de fato entrar num lugar de descanso em Deus, em meio àquela batalha que você está vivendo. É a primeira providência, irmão. É a primeira providência. A primeira providência do Senhor não é mudar A ou B, transformar A, transformar B, tirar algo daqui, colocar daqui. Não. A primeira providência de Deus, a primeira ação do Senhor é no seu coração, é nas suas emoções, é na sua alma. É na sua alma. Ele fala assim: olha, não tenha medo, não fiquem desanimados. Quantas vezes, diante de alguma situação que é contrária a você, que é contrária à sua casa, quantas vezes você já sentiu medo? Quantos aqui já sentiram medo em algumas situações na vida? Levanta a mão assim bem alto, irmãos. Vamos jogar a máscara no chão, querido. Você não é tão espiritual assim quanto você está pensando, não. Perdão, estou brincando, tá? Quantos aqui, irmão? Levanta a mão, quero ver todo mundo. Sentiu medo em alguma situação? Quantos aqui já ficaram desanimados com a situação contrária? Irmão, você sabia que eu já fiquei? Já fiquei. Algumas situações, querido, que dá um medo na gente. E você começa a ficar desanimado. Você começa a ficar desanimado, querido. A oração, ela vai levar você a se submeter a uma ação do Espírito de Deus nas suas emoções, para que você não seja mais dominado pelo medo, pelo desânimo e pela falta de coragem. Você não precisa ficar desesperado, arrancando os cabelos de mau humor, porque não recebeu, porque não deu conta de pagar a fatura do cartão, porque tem uma enfermidade na família, porque bateu o carro, porque perdeu o emprego, porque não está dando conta das despesas de casa. Você não precisa, porque o cônjuge falou que vai embora, e às vezes até foi. Você não precisa entrar num processo depressivo. O que o Senhor te diz? Não tenha medo, não desanime. Senhor, mas como que eu não vou ter medo? Senhor, mas como que eu não vou desanimar? E você está aqui orando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando em espírito, orando em línguas, buscando ao Senhor. Essa prática, ela se tornou algo normal na sua vida. Você não tem mais medo da oração. Você não tem mais constrangimento algum com oração,
Porque você sabe que a oração é uma arma que o Senhor Deus deu para você trabalhar a intimidade, o relacionamento com Ele. É você falando com seu Pai, é você falando com o seu Criador, é você falando com Jesus, aquele que morreu por você. E quando você vai orando, irmãos, talvez a alma, ela começa a gritar: mas como que eu não vou ter medo? Como que eu não vou ficar desanimado? Eu já não aguento mais a situação, eu não aguento mais. Aí vem a resposta de Deus. Sabe por que você não precisa ter medo e nem ficar desanimado? Porque essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Vamos voltar aqui para o texto. Versículo 16. Ele diz assim: amanhã, Deus continua falando através do profeta. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Olha para mim, irmãos. Uma vida de oração vai levar você a tomar decisões que você tem que tomar, a ter atitudes que você talvez está temendo ter. Mas através de uma vida de oração, o Espírito Santo enche você de coragem para você fazer o que tem que ser feito. Tem muita situação na sua vida que vai mudar. Presta atenção nisso aqui. Tem muita situação na sua vida que só vai mudar quando você fizer o que tem que ser feito. E por que você não fez até hoje? Você não fez até hoje porque teve medo, porque teve receio, porque não sabia se era de Deus. E por que você teve medo, teve receio, não sabia se era de Deus? Porque você nunca teve uma vida de oração. Mas quando você de fato parte para uma vida de oração, essas coisas elas vão ficar tão claras no seu espírito, e o Espírito de Deus te dará coragem necessária para fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito é você marchar em direção a um mar que ainda não se abriu. Quantos entenderam isso, irmãos? Quem entendeu isso, diga amém. Às vezes o que tem que ser feito é marchar para de frente de um mar que ainda não se abriu. Quando Moisés está em frente ao Mar Vermelho, e o exército de Faraó vem todo atrás dele, e a ordem do rei era para matar todo mundo, não ia sobrar ninguém. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a ameaçar Moisés de morte. Nós vamos te apedrejar aqui, porque você nos tirou lá do Egito, foi para nos matar aqui, foi para a gente morrer. Irmãos, Moisés ele fica num estado tão assim, alarmado, perturbado, incomodado com aquela situação, porque a vida dele estava em risco. Aí, irmãos, Moisés vai para o Senhor. O que Moisés vai fazer? Vou para o Senhor. Quando a coisa apertar, o que eu vou fazer? Vou para o Senhor. Aí Moisés começa a clamar a Deus, e recebe de Deus uma resposta extraordinária. Deus olha para Moisés e fala assim: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Parece que Deus estava nervoso. Parece que o Senhor, parece que o Senhor achava um absurdo. Moisés está clamando a ele. Por que você está clamando a mim, Moisés? Está lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 14. Olha, confere lá depois, não agora. Êxodo 14 ou Êxodo 12, você vai conferir lá. Logo antes do povo atravessar o Mar Vermelho.
Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés, agora não é clamar, agora é agir, agora é fazer. Agora é descer contra o inimigo. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. Amanhã desçam contra eles. E Deus até falou, eles vão vir pelo deserto de Ziz. Lá na subida, naquela trilha, eles vão vir por lá. Vocês vão encontrar eles lá. Então desça contra eles. Mas aí, a alma que não está acostumada a uma vida de oração, que tem vergonha de oração, que tem receio com oração, que fica constrangido com oração, a alma começa a falar: peraí, o Senhor não falou que a batalha não era mais minha? Era do Senhor? Por que então que eu tenho que descer contra eles? Peraí, o Senhor não falou que ia conduzir a gente? O Senhor não falou que ia levar a gente a herdar aquelas promessas? Por que então que agora o Senhor me manda marchar de frente do mar? Já sei, não vamos morrer pela espada, mas vamos morrer afogado. Ah, já sei, o Senhor mudou de ideia. Talvez é porque nós fizemos aliança com quem não devia, como Josafá. Talvez é porque a gente cometeu algum pecado. Agora o Senhor mudou de ideia, o Senhor deu a batalha de volta para a gente. E agora o Senhor está falando, a batalha não é mais minha, agora é de vocês. Então desça contra eles. A sua alma, querido, quando não é exposta à oração, ela vai arrumar uma série de argumentos que vão levar você a se opor ao plano de Deus para a sua vida. Quantos entenderam isso, irmãos? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Desça contra eles. Encara o problema de frente. Vai lá. Senhor, mas o Senhor falou que a batalha não é minha. Querido, desça contra eles. Senhor, o Senhor falou que ia livrar a gente, vai matar a gente afogado. Querido, marche em direção ao mar. Meu irmão, sabe por que Deus faz isso? Primeiro, é o plano dele para você. Segundo, Deus já via o mar aberto e não fechado. Eu gostaria de ouvir mais glória a Deus. Querido, sabe por que Deus fala para você descer contra eles? É porque Deus quer que você veja que quando você chegar lá, todos eles já vão estar mortos. Só vai ver os cadáveres. Quando você lê esse texto até o final, o povo obedece a Deus. Deus falou, a batalha era dele, não é mais do povo. E Deus leva o povo a descer contra o exército. E o povo desce, prepara tudo, irmãos. Só que eles descem de maneira diferente. Josafá coloca um pelotão de homens cantando e adorando a Deus, e dizendo: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma loucura. Quando o exército chega aonde Deus falou, e o exército olha, todo o inimigo já tinha sido derrotado, só vê os cadáveres. Enquanto você vê barreira, Deus vê um caminho aberto. Enquanto você olha e vê o mar, Deus vê um caminho de terra seca, poeirenta no meio do mar, querido. Mas você só vai conseguir entender isso quando a sua alma for exposta à oração. Quando você expor a sua alma à oração, e aí o Espírito Santo vai ensinando você, através da oração, que o que guia você é o Espírito de Deus. E o que é real e verdade a respeito da sua vida não é o que as situações dizem, mas é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra do Senhor diz. A verdade não é uma barreira de água. A verdade é um caminho aberto no meio do mar.
A verdade não é um exército se preparando para te atacar. Meu Deus, chegamos perto demais, vamos morrer. Não, a verdade é um exército inimigo completamente destruído, destroçado. Vamos terminar de ler a história. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, aonde Deus falou que eles tinham que ir. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: olha, escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Olha agora o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra o exército inimigo que estava invadindo Judá, e todos eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Olha para mim, irmãos. Eu quero dizer para você que as situações que você tem visto na sua vida não passa de cadáveres. Já estão todos derrotados. Mas para você conseguir crer nisso e acreditar nisso, você precisa expor a sua alma a uma prática espiritual que vai mudar a sua vida, que é a oração. É pela oração. É pela oração que você não vai entrar em processo depressivo, em processo de tristeza profunda por causa das coisas que te cercam, por causa das situações que são contrárias a você. É pela oração que você vai ser sustentado. É pela oração que você vai aprender a olhar e não enxergar o mar, mas enxergar um caminho aberto. É pela oração que você vai ver que o exército já está todo derrotado e destruído. Então, em nome de Jesus, vem orar às quartas-feiras. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você agora.